Bom dia, família. Bom dia. Olha só, família. Hoje é muito provável que esse seja nosso último vídeo gravado aqui nesse formato. Os próximos encontros acontecerão através das lives. Ou seja, a gente vai ter um encontro bem mais interativo, bem mais caloroso. A interação vai ser melhor, vai ser mais fluida. E o que acontece? É muito importante a gente resgatar o conhecimento que a gente construiu até hoje. E nada melhor do que uma boa revisão. E é justamente o que a gente vai abordar aqui agora. A gente vai fazer isso através de uma revisão. Sem mais delongas, a cadeira que eu defendo na instituição é de nutrição e dietética. Olha bem o que eu falei. Nutrição e dietética. São conceitos distintos. São conceitos diferentes. Nutrição é uma coisa, dietética é outra coisa. E aprender o conceito é muito importante. A nutrição é um conjunto de processos bioquímicos que acontece dentro do órgão, dentro do organismo, através do qual, após a sua alimentação, você terá fornecimento de energia, vai garantir a manutenção, regeneração, construção de tecidos. Essa é a nutrição, o processo de nutrição. Já a dietética cuida da parte técnica, da parte científica, na feitura dessa alimentação, na escolha, na feitura dessa dieta. Essa é a dietética. A nutrição, ela tem fases. Ela tem a fase da alimentação, da digestão e da excreção. A fase da alimentação, ela começa justamente já com a escolha do alimento. Você escolheu o alimento, preparou, ingeriu, faz a alimentação. Todos esses processos bioquímicos que acontecem dentro do seu organismo, ou seja, a retirada do composto, do nutriente daquele alimento processado dentro do seu organismo, faz parte da fase da digestão. E temos a fase da excreção, ou seja, é a dispensa, a retirada do seu corpo, do seu organismo, daquela matéria excessiva, ou seja, que ele não aproveitou, que não foi proveitoso para o seu corpo, para o seu organismo. Beleza? Outro ponto que a gente abordou, que nós abordamos juntos, nós falamos dos alimentos e dos nutrientes, diferenciamos isso. Lembrando que os alimentos, fazendo a seguinte analogia aqui, os alimentos seriam o transportador. Agora, a matéria, o composto químico do alimento seria o nutriente. Quando você pega, por exemplo, um pão, você consegue enxergar o carboidrato, você enxerga o carboidrato ou você enxerga o pão? Quando você pega um açaí, você enxerga ali a vitamina, os elementos antioxidantes, por exemplo, ou você enxerga o açaí? Quando você pega um limão, você enxerga a vitamina C ou você enxerga o limão? Você enxerga o limão, você enxerga o pão, você enxerga o açaí, você enxerga a carne, não a proteína. Então essa é a diferença. O alimento, seguindo essa analogia, eu acho que é muito legal para poder fixar. O alimento seria o transportador e o nutriente, a matéria transportada. É a composição química do alimento. Esse é o nutriente, beleza? Vamos lá. Nós falamos da divisão do grupo de macro e de micronutrientes. Ou seja, os macronutrientes são divididos em carboidratos, lipídios e proteínas. Por que essa classificação de macronutriente? Porque ele é o que você consome em maior quantidade. Você consome uma quantidade e ele tem um processo digestivo mais dificultoso, mais complexo. A digestibilidade é mais complexa dos macronutrientes. Nós falamos também acerca dos micronutrientes, ou seja, são os sais minerais e a água. E tem um processo de digestibilidade muito mais simples, muito mais simplificado, bem mais facilitado. Quando você toma um copo de água, você, caramba, estou ruim para fazer digestão desse copo de água,
Não. É igual você come uma feijoada, uma carne de porco. Você, caramba, tô pesado. Tá vendo? Tá enxergando a diferença? Os processos de digestibilidade são bem distintos, são bem diferentes. Beleza? Nós falamos também da questão das calorias. Lembra-se? Quando eu dei o exemplo do pacote de biscoito que você pega e lá atrás está escrito quantas quilocalorias tem naquele pacote de biscoito, ou em cada biscoito. Caloria advém do termo calor, ou seja, ele quer dizer o quanto de energia, o quanto de calor é energia, o quanto de energia aquele determinado alimento vai fornecer para o seu organismo após ele ser processado. Quando você ingere um determinado alimento, ele é submetido a um processo de hidrólise e aquela molécula de ATP é queimada, é oxidada, liberando energia. É a conversão da ATP em energia. É a quantidade, o quanto de energia aquele alimento vai fornecer para você após ele ser processado dentro do seu organismo. Eu me lembro que, salvo engano, o Lucas, ele me perguntou, mas professor, na hora que a gente for fazer a formulação da dieta da gente, quando a gente for fazer a apresentação do projeto, como é que a gente vai saber assim, a questão das quantidades para a gente poder fazer o cálculo das quilocalorias? Aí eu fiquei de passar para ele. Eu não me lembro se eu passei ou se eu não passei, mas vamos relembrar aqui. Existe um cálculo aproximado que para cada grama de carboidrato, a gente tem 4 quilocalorias. Para cada grama de lipídio, nós temos aproximadamente 9 quilocalorias. E para cada grama de proteína, nós temos aproximadamente também 4 quilocalorias. Essa parte da caloria é muito importante. Lembrando que a caloria é o processo de fornecimento de calor, de energia que aquele alimento vai dar a você. Beleza? Vamos lá. A gente falou também acerca das necessidades nutricionais. Ou seja, são os compostos biodisponíveis em cada alimento que cada alimento oferece, cada alimento fornece, para poder suprir todo o funcionamento fisiológico da máquina humana, do seu corpo. Em seguida, a gente falou das recomendações nutricionais. A gente falava que era muito importante você fazer uma associação muito equalizada do valor energético total, ou seja, o quanto de energia aquele alimento vai te fornecer, quando você estipular a sua dieta, e do gasto energético total, ou seja, falando do indivíduo, das particularidades, das peculiaridades do indivíduo. Quanto que aquele indivíduo gasta de energia para poder manter o seu corpo durante a vida, né, no seu dia a dia, no seu cotidiano. Isso tem que estar muito bem equilibrado. O VET, que é o valor energético total, e o GET, que é o gasto energético total. Beleza? Depois, nós falamos que as necessidades nutricionais e as recomendações nutricionais, quando elas se equalizam, aí você tem uma dieta adequada, você tem uma dieta equilibrada. Tá? Em seguida, no nosso último encontro, nós falamos das leis da nutrição. Falou acerca de Pedro Escudeiro, aquele médico argentino, que nesse estudo fantástico, muito emblemático, ele instituiu essas 4 leis, né, que em sua visão cartesiana, ele entendia que o corpo humano era uma máquina viva e que essa máquina deveria ser mantenida, essa manutenção viria através da alimentação, mas que essa alimentação não poderia ser feita de qualquer forma, de qualquer jeito. Existe uma adequação dessa alimentação para o indivíduo. E ele vem e começa a traçar as leis e vira um ícone, a figura mais respeitada, considerado o pai da nutrição e dietética, porque desde 1930, desde a década de 30, de 37, até os dias de hoje, é eficiente as leis de Escudeiro, são usadas até hoje. Aí ele falava o seguinte, ele falava da questão da lei da quantidade, onde ele abordava como primazia não se o indivíduo comeria muito ou se comeria pouco, se comeria de mais ou se comeria de menos. A primazia era o seguinte, o suficiente.
O indivíduo ele deve comer, se alimentar e ingerir de forma suficiente para garantir a manutenção do seu corpo, para garantir o funcionamento dessa máquina, para garantir, subsidiar toda a fisiologia do seu corpo. Aí depois, em seguida, ele vem e fala da questão da qualidade, que a alimentação ela devia ser variada, tinha que ter uma variabilidade muito grande na sua dieta, uma dieta extremamente colorida, porque ele entendia o seguinte, que em apenas um alimento era impossível ali estar composto, entendeu, todos os nutrientes necessários para o indivíduo. Como é que num determinado alimento apenas seriam reunidos ali os macros e os micronutrientes? Que aquele alimento teria ali de forma rica, carboidratos, lipídios, proteínas, sais minerais, vitaminas. Que é o seguinte, nós classificamos o alimento com a composição, entendeu, que prepondera naquele alimento. Um pão é considerado carboidrato porque prepondera a presença de carboidrato naquele pão. Eu posso dizer que numa banana também tem carboidrato? Posso dizer que numa banana também tem carboidrato. Mas é o composto nutriente preponderante? Não, de forma alguma. Eu posso dizer que num azeite há carboidrato? Posso dizer que no azeite há carboidrato. Mas é o composto nutriente que prepondera? Não, não é. São os lipídios. Então eu entendi isso, que em um determinado alimento você não conseguiria ter acesso, entendeu? Acessar todos os nutrientes necessários, básicos para o funcionamento do seu corpo. E aí depois ele vem e aborda de maneira muito acertada a harmonia. Ele fala que a alimentação ela deve ser harmônica. Ou seja, essa dieta ela deve ser dividida em porções adequadas. Uma porção correta de carboidrato, uma porção correta de proteína, uma porção correta de lipídio, uma porção correta de sais, uma porção correta de mineral. Ou seja, ela deve ser harmonizada, aquela dieta. E por fim, ele vem e fala a questão da adequação, obedecendo todas as escalas que nós falamos, né? Da quantidade, da qualidade, da harmonia. Ele vem e fala da questão da adequação, que hoje ele vai tratar da peculiaridade daquela coletividade ou daquele indivíduo, entendeu? Dependendo de para quem você vai formar a sua dieta. Ou seja, se eu for um atleta de alta performance e adotei uma dieta para mim, essa dieta é uma dieta que vai gerar os mesmos benefícios, será uma dieta eficiente, será uma dieta boa, por exemplo, para a minha cameraman Juju, que não pratica esporte? Não, com certeza não. A dieta que aquela mulher, em período de lactação, vai adotar, vai ser uma dieta eficaz, eficiente, para mim, que sou esse atleta de alta performance? Não. Ou seja, vejam bem, a adequação, ela vai se ater a todas as peculiaridades de cada indivíduo. Faixa etária, sexo, atividades, entendeu? Estilo de vida, atividades. Ela vai atender, pessoal, a questão geográfica, o local que aquele indivíduo mora, o clima, o período de reprodução. Tudo isso é levado em consideração quando ele trata da lei da adequação. E assim fecham as quatro leis de Pedro Escudeiro. Assim a gente encerra aqui essa revisão bem sintetizada. Lembrando que no próximo encontro, tudo que nós estudamos, todo o conhecimento construído vai convergir porque a gente vai abordar no nosso próximo encontro, que são os guias alimentares. Beleza, turma? No mais, saudade e beijo para vocês.